Pronto. A página 21 e 22 ainda faz parte de máquinas e funções, mas a atividade da página 41 está relacionada ainda com as 4 operações. Então, você viu lá que tem continha de divisão, continha de vezes, né? Operações usando números naturais. Então, assim, mesmo que a gente fez uma avaliação tendo as 4 operações e tal, mas é bom a gente colocar uma atividade envolvendo um conteúdo que já caiu em prova para não cair no esquecimento, né? Sempre acontece isso, o aluno só se prepara para aquele momento, aquela prova, e depois aquele conteúdo ele acaba esquecendo. Então, é bom a gente colocar uma atividade ou outra de um assunto que já passou para não cair no esquecimento. Professor, eu pedi lá na escola para poder entrar. Quem? Sei não. Aqui não apareceu para mim, não. Mande tentando lá, uma hora aparece aqui, eu coloco. Pessoal, essa 40 aí, ó. Um número, ele está entre 100 e 200. É múltiplo simultaneamente de 12, 18 e 20. Ele é múltiplo do 12, múltiplo do 18 e múltiplo de 20. A pergunta é: que número é esse? E aí, que número vocês colocaram? 180. 180. Muito bem. Muito bem. Como é que vocês encontraram o 180? Que página, tio? Página 21 e 22. E aí, gente, como é que... Isadora, não era que estava querendo entrar? Pronto. Como é que vocês encontraram 180? Multiplicando os números. Multiplicando os números? Porque ó, ele é múltiplo. Múltiplo é multiplicar. E ele é múltiplo do 12, do 18 e do 20. É verdade. E do 20. Pode ser feito assim também. Ou então você pode fazer a sequência, né, dos divisores de 12 a partir do 100. Quando ele fala entre 100 e 200. Moça, eu vou ter que escrever essa página aqui para vocês. Já 21 e 22. Então, o que acontece? Ó, os múltiplos do 12, vocês podem fazer eles a partir do 100, né? Porque 100 não é, né? Múltiplo do 12. Se você dividir, vai sobrar resto. Também não é do 18. Mas ele é do 20. Mas quando ele fala entre, então o 100 você não deve contar. Então, aí você faria o quê? Você faria a sequência desses múltiplos a partir do 100 ou depois do 100 e antes de 200. Você não chegaria até 200 e nem ultrapassaria também. Seria essa sequência de números aí entre 100 e 200, mas que são, né, múltiplos do 12, do 18 e do 20. E aí, se você perceber, o 180, né, ele vai aparecer nas 3 sequências. Claro que fazendo as multiplicações aí, né, você vai encontrar mais rápido esse número, ok? Tinha que colocar um porquê? Hã? Tinha que colocar um porquê aqui depois do 180? Não, não. Era só o número mesmo. Então, pronto. Nós vamos escrever aqui, ó, o número que vocês encontraram, 180. Mas tem essas duas possibilidades aí. Fazendo multiplicações, né? E também fazendo a sequência, né, dos múltiplos de cada um contados a partir do 100. Mas cuidado, porque vocês podem também colocar um aí que seja, mas que não está entre 100 e 200. Tem que se atentar ao que ele falou aí, entre 100 e 200. O número é 180. Pronto. Agora, Tio. pessoal, 40... Diga. Tio, não poderia Oi. ser juntando todos e multiplicasse o número? Ter um valor? Algum valor? Juntando todos e multiplicar o número?
Nós temos o que aí? Tipo assim, multiplicar por, vamos supor, 2, 12 mais 18, Então, 12 30, mais 30 18 mais vai 20, dar 50. 30, Aí não tem 50. como, né? Não tem como dar 180. É, desfaz. Entendeu? Entendi. Então, Senão vamos ia fazer o ser vezes seguinte. 4, 50 ia dar 200, não 180. Isso, então vamos ver uma coisa aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, múltiplos de 12. Mas contados a partir de 100 para lá. 100 eu sei que não é múltiplo de 12, porque se você dividir 100 por 12, vai sobrar resto. Então, vamos tentar por multiplicações para achar qual é o primeiro múltiplo de 12 depois do 100. Aí nós vamos ter que fazer multiplicações para isso. Se você fizer 12... Se você fizer 12 vezes... Pode falar. 120. 120 seria o É primeiro? 10. Bom, 12 vezes Porque eu acho 6... que 12 vezes 10. 12 vezes 7. Bora ver 12 vezes 7. 12 vezes 6 tinha dado ali... Ó, 12 vezes 7, 84. 12 vezes 8, 96. Então, vai ser 12 vezes 9. 108 é o primeiro. Ó, 108. Agora, acrescenta para mim aí 12. 108 mais 12 vai dar quanto? Escreve isso daí aqui na linha, tio. 120. Não, eu só estou ajudando a encontrar 120. esse múltiplo dessa forma, né? Fazendo a sequência. Ah, tá. Fazendo a sequência. Porque você pode encontrar fazer de cabeça também, né? Ah, o número é esse. Aí você faz a tentativa. Se o 180 é divisível por 12, se ele dá para dividir por 18 e se ele dá para dividir por 20. E se ele der, ele é o número, ok? O que nós queremos é que ele esteja entre 100 e 200. 120 mais 12 vai dar o quê? 132. Mais 12, 144. 44. Mais 12, 156. 56. Mais 12 vai dar 168. 168. Depois 180. 180. Aí 192. E se eu ir mais uma vez, eu vou passar. Eu vou ir para 200, 204. Né? Então, eu vou parar por aí. Pronto, esses são os múltiplos de 12. Aí eu vou para os múltiplos agora do 18. Qual é o primeiro múltiplo de 18, né? Depois do 100. Porque 100 eu sei que não é. E também não pode entrar na sequência o 100, porque tem que estar entre 100 e 200. 100 não entra. Entra o próximo depois do valor 100. Se você fizer 18 vezes... Oi? Mas ele tá nessa? Não estou entendendo. Fala de novo. Não, deixa. Professor, nos múltiplos do 12 já deu 180. Então, mas tem que ser múltiplo dos três, do 12, do 18 e do 20. Vezes 6, professor. Tio, deixa eu 18 ver vezes agora 6, a questão. Deixa eu ver se eu entendi a questão. Ela é mais ou menos assim: tem que achar um múltiplo que nos três dá um número exato? tem que achar o múltiplo comum e o maior possível Não, é nos tipo assim, três. o múltiplo que nos 3 tem um múltiplo igual. Isso. Eu entendi. É mais ou menos isso que eu... O primeiro é 108. Olha aí, pessoal. Ó, a pessoa poderia confundir. Vamos ver, acho que 108. Mas o 20 não vai dar 108. Mas vocês vão ver uma coisa, quer ver? 108. Pronto, 108 mais 18 vai dar 126. 126, né? Mais 18, 144. Uhum. Mais 18, 162. 144 mais 144. 144 mais 18. Sempre acrescentando Tio, o 18 que em você tá 18. fazendo aí? Eu estou fazendo a Mais sequência 8. dos Aí múltiplos, 180. gente. Tá, você tá acrescentando... Os múltiplos do 12 180. depois do 100, porque ele está dizendo que tem que estar entre 100 e 200. E como é que calcula a sequência dos múltiplos? Você vai colocar
o valor, né? E vai acrescentando 18 em 18. 162, depois quem, pessoal? 180. 180, Pronto. depois Aí agora só falta 198. 20, que também dá. E se eu fizer mais um aí, vai ultrapassar 200. Eu não posso ultrapassar 200. Agora os múltiplos de 20, aí vai estar bem fácil para a gente aí. O primeiro seria o 100, mas não pode ser 100, que tem que estar entre 100 Por 6. e 200. Então Que vai é ser 120. 200, vai ser 110 não vai dar não. 120 é o primeiro, depois 140, depois 160, aí vem E já encontramos o nosso 180. múltiplo, que é 100. Pronto, e se eu fizer mais um, depois do 180, eu chego a 200, eu não quero 200, tem que estar entre, pois é. Então, pessoal, o que aconteceu aí? O valor que se repetiu nas três sequências foi exatamente quem? Ó, o 180. Tá vendo? Então, esse é um múltiplo de 12, de 18 e de 20, e que está entre 100 e 200, tranquilo? Assim dá mais trabalho. É melhor você fazer uma multiplicação aí e achar o 180 e julgar que ele é o maior divisor, o maior número, né, divisível pelo 12, 18 e pelo 20, tá bom? 41 aí, observe as etapas na construção da sequência a seguir, em que foram utilizados palitos de fósforo. Então, na primeira aqui nós temos que valor? Na primeira nós temos o 2, né? Nós utilizamos 2 palitos para fazer a etapa 1. Já a etapa 2, ele utilizou mais 3, né? Porque foi para 5. Então, ó, ele utilizou 3 a mais do que a primeira etapa. E aqui ele usou 3 a Aí mais. mais 3. Mais 3. Então, você percebe Que foi. a sequência está aumentando de quanto em quanto? De 3 em 3. Pronto, de 3 em 3. Então, pessoal, qual é a próxima? A próxima etapa terá quantos palitos? Você viu que na terceira paramos no 8. Com mais 3, porque está aumentando de 3 em 3, então vamos para? Ficaria 11. 11. Letra A. Muito bem. As figuras a seguir mostram a estrutura molecular de alguns compostos químicos conhecidos como alcanos. C representa o átomo de carbono e H de hidrogênio. Um segmento de conexão indica uma ligação química entre os átomos. Próxima. Cadê? Aqui. Aí nós temos aí, pessoal, essa estrutura aí chamada de metano. Nós temos uma molécula, né, de carbono e outras ligações e outras 4 ligações de hidrogênio. Forma o metano. Então ele coloca CH4. Aí nós temos a outra estrutura aí, ó, que é o etano. O etano nós já temos agora 2 de carbono e outras 6 de hidrogênio. Então vocês vão percebendo aí as estruturas e aí nós vamos responder as perguntas que temos aí. Na terceira, nós temos o que aí? 3 moléculas de carbono e outras 8 de hidrogênio. Vamos perceber uma coisa. O que está acontecendo com o carbono em relação aí às etapas, em relação aí a essas estruturas aí? A gente percebe que o carbono, né, ele está aumentando de 1 em 1. É assim? Na primeira figura eu tive 1 carbono, na segunda eu tive 2, na terceira eu tive 3, com certeza na quarta eu vou ter 4 e assim por diante. O carbono vai de 1 em 1. E o hidrogênio está aumentando de 2 em 2. Exatamente. O hidrogênio de 2 em 2. Na primeira eu tive 4,
Na segunda eu tive 6. Na terceira eu tive 8. Com certeza, na quarta eu terei quanto? Eu terei 10. Não é assim? 10 moléculas aí de Tio, você tá falando que eu tô indo tudo? hidrogênio. Como é que é? Tira para escrever isso. Não, Você não tá, entendi. precisa colocar. Você tá contando tudo. Eu não estou copiando nada, 3, não, 6, moço. dá 11, né? Você não tá me entendendo, tio. Eu tô dizendo assim. Tira para Se eu escrever for, isso. Para escrever. Pessoal, é a resposta da questão, ué. Eu acho bom você copiar, porque você precisa ter... Mas é para escrever. Professor, eu não respondi desse jeito, eu respondi assim. Quem é esse Pip O número de hidrogênio sempre Oliver? será o dobro de carbono. Não entendi, repete. Cortou-se na hora que você falou. O número de hidrogênio sempre será o dobro de carbono. Sim, exatamente, porque olha só... Não, se você fizer isso, então se você tem ali eu na coloquei a mesma primeira... coisa que tem lá, tio. Então ali, ó, se você tem na primeira estrutura ali o metano, que é uma molécula de carbono e outras 4, então a sua não vai servir. O número de... Você está dizendo que o hidrogênio será sempre o dobro de carbono, mas o dobro de um é Mas 2. eu quis me referir a essa parte que o senhor está fazendo de vermelho, o dobro. Ah, sim, sim, sim. Pronto, pronto. Eu entendi agora. Mas aí ele fala o seguinte, ó, a estrutura dos alcanos segue determinado padrão em relação à quantidade de carbonos e hidrogênios. Com base nisso, eu respondo às perguntas. Que relação é essa? Aí nós vamos escrever o que está acontecendo aí com essas estruturas de uma para outra. Aí eu vou colocar quase a sua resposta aí, ó, o número de... Essa é a relação, ó. O número de hidrogênio, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, porém, ó, ao detalhe, aumentados 2. Vê se não dá certo, ó. Cadê? Aqui. Ó, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos aumentados 2. Vamos ali, ó, na primeira estrutura. Qual é o dobro do carbono? Vai dar 2, né? Assim? O dobro de carbonos na primeira figura é 2. Então, teremos 2 de hidrogênio. Aí eu vou aumentar o quê? Mais 2. Então, nós vamos para 4. Olha na segunda aí, ó. Na segunda, nós temos 2 de carbono. O dobro de carbono vai dar o quê? 4. Temos 2 carbonos, o dobro de 2, 4. Então, teríamos 4 de hidrogênio. Aí eu faço o quê? Aumento mais 2. Vai dar o quê? 6. No caso ali, na terceira estrutura, 3 moléculas de carbono. 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. E assim por diante. Então, a relação é essa, tá? O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos aumentados 2. Ok? Isso quando a gente quer encontrar a quantidade de hidrogênios, né? Então, nós vamos ter que pegar a quantidade de carbonos, multiplicar por 2 e depois aumentar 2. Então, isso para mim, pessoal, é como se fosse uma função, né? Para mim achar os hidrogênios, eu vou ter que primeiro fazer o quê? Fazer o dobro dos carbonos e depois fazer o quê? Aumentar 2. Vamos para a próxima aí. Fizeram a respostinha aí? O número de hidrogênios é o dobro. Fizeram, né? Vamos lá. Calma aí. Pronto? Oi, tio. Sim. Pronto.
Olha só. Agora, o octano é um alcano, Ana Clara, é um alcano de 18 átomos de hidrogênio, pessoal. Quantos átomos de carbono ele possui? Dá para fazer até de cabeça essa daí, se você quiser fazer um cálculo mental e encontrar os átomos de carbono que ele possui. Quanto? 8. 8. 8. Vamos ver. 8. 8 Isso. átomos de hidrogênio, tio. 8. Ó, tá perguntando os Que é 18 de menos 2? carbono. 18 menos 2. Igual a 16 dividido para 8, não? Então, 8 Eu átomos de coloquei carbono. 8, tio. Entendeu? Ele está oferecendo o também. hidrogênio para você achar o carbono. Então, o que, que você tem que fazer? Para achar o hidrogênio, você vai lembrar do seguinte, ó. Para achar o hidrogênio, você tem que pegar o quê? Um número de entrada, que é o carbono. Você vai ter que fazer o quê? A funçãozinha aí, ó. Você vai multiplicar 2 Menos 2. e depois você vai somar Fica... 2. Aí você encontra o quê? Eu não entendi não, tio. O hidrogênio. Minha Pessoal, forma foi diferente. Então, moço, eu sei, mas eu estou falando da equação, eu estou falando da questão Tá. da letra Agora A. entendi. Da letra A, não foi assim que a gente falou para achar o hidrogênio? A gente tem que fazer o quê? Pegar o carbono, multiplicar por 2 e somar 2. Essa é a relação aí. Vezes 2. E eu acho o hidrogênio. Então, ele Entendi. ofereceu o hidrogênio, ele ofereceu 18 átomos de hidrogênio para a gente achar o carbono. Então, ele ofereceu a saída, que é o hidrogênio. Na funçãozinha aí, né? Ele ofereceu o hidrogênio. Então, nós vamos diminuir 2 primeiro. 18 tira 2, 16. Como multiplicou 2, aí nós vamos dividir 2. A função é o que aqui? Inversa. Então, 16 dividido para 2 vai dar igual a quanto? 8. Então, 8 átomos de carbono. Ok? Agora, letra C. Beleza, tio. É preciso de explicação? Oi? É preciso de explicação? Se tivesse um porquê, aí precisaria. Não. Eu só coloquei aquela formulazinha ali, carbono vezes 2, mais 2, que é igual aos hidrogênios, para a gente lembrar da letra A, que é assim que ele disse que funciona essas estruturas. A relação entre os átomos de carbono e hidrogênio é essa. Os carbonos estão sempre multiplicados por 2 e somados 2 para achar a quantidade de hidrogênio. Tranquilo? Mas a resposta, 8 átomos de carbono. Só que eu quero que você entenda como que eu cheguei a 8 átomos de carbono, entendeu? É isso. Chegou tipo a conclusão, né? É tipo a conclusão. Porque senão não adianta eu falar, é 8 átomos de carbono. O aluno fica perdido aí. Será por quê? Será por quê? Por causa disso. Aí eu coloquei a funçãozinha aí para você entender como chegamos ao 8. Agora a letra C, ó. O hectano é um alcano de 100 átomos de carbono. Agora ele ofereceu o que aí? Os átomos de carbono. Pergunta quantos átomos de hidrogênio ele possui. A gente sabe que para achar o hidrogênio eu tenho que pegar o quê? Olha a formulazinha que eu coloquei lá. Carbono vezes 2, depois soma 2. Então vamos lá. Carbono é 100. Nós vamos fazer o quê? 200 Multiplicar por 2. Dá quanto? 200. 200. Pronto, é só aumentar 2 e vai dar o quê? 202. Então, são 202 átomos de hidrogênio. tio. Oi. Peguei. Pegou? É facinho. Átomos de hidrogênio. Certinho? Próxima. A gente terminou? Pelo amor de Deus, Jesus Cristo amado. Pelo amor de Deus. Tô morrendo aqui. O que é, menina? O professor Tainá falou para adicionar ela na reunião. Quem quer entrar na reunião, gente? Tainá.
Tainá, mas não apareceu aqui para mim, não. De jeito nenhum. Na hora que ela for tentando aí, daqui a pouco ela aparece aqui. Certo, certo, certo. Então, essa aí é a conclusão, ok? Agora, gente, olha só. Bora para essa questão aqui, 43. Ó. A duração do ano solar, ou seja, o tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, não corresponde a exatos 365 dias. Dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Por isso, sobram aproximadamente 6 horas todos os anos. Para corrigir esse problema, a cada 4 anos, acrescenta-se o dia 29 de fevereiro ao calendário. Os anos com um dia a mais são chamados de bissextos, e todos são múltiplos de 4. Mas atenção, para que o cálculo do calendário esteja correto, os anos que terminarem em 00 só serão bissextos se forem múltiplos de 400. Vamos processar as informações aí, pessoal. A gente sabe que o tempo, né, que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol não corresponde a exatos 365 dias, embora a gente considere sempre que um ano tem 365 dias. Mas ele tem o quê? 365 dias e mais umas horinhas, mais umas horas de sobra, né? Tipo aquelas 6 horas ali. Então, 365 dias e 6 horas. Então, se você pegar um ano que teve aí um mês de fevereiro, né? Com 29 dias, é porque ele é o quê? Bissexto. Ok? Aí ele fala até de que se você tem uma sobra de 6 horas a cada ano, né? Com 4 anos, você terá o quê? 6 vezes 4, 24. Então, passados 4 anos, você vai ter 24 horas de sobra. Então, há necessidade de você colocar mais um dia nesse mês de fevereiro. Então, terminaria em 28, ele passa a terminar em 29. Ok? Então, essa é a característica dos anos que são bissextos. Mas ele informa o quê aí? Qual é o principal? Ele informa que todo ano bissexto ele é múltiplo de 4. Ele tem que ser múltiplo de 4. Exceto aqueles anos que terminar em 00. Aí, Tainá apareceu agora. Exceto aqueles anos que terminar em 00, pessoal. Aí eles só serão bissextos se eles forem múltiplos de 400. Tranquilo? Vamos continuar aí. Então, é ou não é bissexto? Aí ele fala. Minha internet tinha caído, aí não estava conectando. Eu tive que entrar pelo celular da minha mãe. Tranquilo. A minha hoje tá ruim. Hoje a minha também está assim, ó, oscilando toda hora. Então, é ou não é bissexto, gente? O ano de 2020. O ano de 2020, para você saber se é bissexto, você vai ter que pegar 2020 e fazer uma divisão por 4, ok? Ele terminou aí, ó, Aí eu teria que 0. dividir 2020 por 4? Sim. Você não, a gente não acabou de ler o texto? Pegar o cálculo aí. A gente não acabou Sim, de eu ler entendi o texto. Então, vai ter que dividir por 4 para saber que o ano é bissexto. Se dá resto 0, ele é bissexto. Bora fazer o teste aqui, ó. 2 não dá para dividir para 4, vou ter que pegar o 2 e o 0. 20. 20 dividido para 4, eu sei que é igual a 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, sobra 0. 0 não dá para dividir para 4, nós Então, vamos descer fácil. o 2. Aí 2 não deu, tá vendo? Então eu vou ter que baixar mais um. Baixei um 0 aqui, eu vou ter que acrescentar um 0 aqui. Ficou 20. 20 dividido para 4, 5. Mais 5 vezes 4, 20 para 20. Nada. 0. Resto 0, tá vendo ali? Resto 0. Então 2020 é um ano que bissexto. Tranquilo? Que o resto foi 0. E o que nós temos agora? Ó,
temos alguns eventos aí para a gente considerar aí se são ou não são, se o ano, né, em que eles ocorreram, se é ou não é bissexto. O primeiro, 1822. Aí o que você tinha que fazer? Pegar o 1822 e dividir por 4. Lembra que ele não terminou em 00. Quando terminar em 00, não vou dividir por 4, eu vou dividir por 400. Não esqueçam disso. Bora, pessoal. Divisão. 1 não dá para dividir para 4, então eu vou ter que dividir o 18. 18 dividido para 4 vai dar o quê? 4, né? 4 vezes 4, 16. 16, para chegar em 18, falta quantos? 2. 2. Então, o resto é 2. 2 não dá para dividir para 4, eu vou descer Então, o 2. 22. 22 dividido para 4 vai dar o quê? 5. 5 vezes 4, 20. 20 para chegar em 22, falta quanto? 2. 2. 2 não dá para dividir para 4, desce esse último 2 aqui. 22 vai dar Vai dar 5 5 de novo. E vai sobrar o quê, pessoal? 2. 2. Sobrou 2, sobrou o resto, então nós vamos marcar o quê? Nós Não. vamos marcar O senhor não acha isso. confuso fazer isso aí que você faz, não? Não botar o resultado que dá? Assim, tanto faz, ué. Se você quiser, eu faço agora as divisões colocando embaixo. Você que sabe. Mas é bom você fazer de cabeça às vezes. Viu? É bom você fazer de cabeça também, que ajuda, né? O próximo ano aí, ó. Vamos lá. 1920. 1920 nós vamos dividir 4. Ele terminou em 0, né? Então eu vou fazer uma divisão por 4. Para provar que ele é ou não é múltiplo de 4. Então vamos lá? 19 dividido para 4 vai dar o quê? 5 eu vou passar, então vai ser 4. 4 vezes 4, 16. Então vamos colocar o 16 aqui embaixo 16. do 19 Para diminuir. 19, 3. Vai dar 3. 9 tira 6, 3. 1 menos 1, 0. Pronto, sobrou 3 de resto. Desce o 2. 2. 32 dividido para 4 vai dar o quê? 8. Sim. 8. 8 vezes 4, 32. Aí você vai diminuir o 32. 32 menos 32, 0. 0 não dá para dividir para 4, você vai abaixar o último. Isso aí. 0, aí você acrescenta esse 0 aqui, ó, porque não deu para dividir. Deu 480, pessoal, e não sobrou o resto. Aí, então tio, ele depois é que faz isso, não precisa apagar o zero lá de baixo, não? Como é que Ele é, é meu bissexto. filho? Mas agora, tipo assim, já acrescentou o zero lá no 480, aí não precisa apagar ali embaixo, não? Permanece lá. Não, é o resto é 0. O que aconteceu aí, ó? A última subtração que você fez foi 32 menos 32, que deu 0. Aí você tem que baixar quem? Só ficou o 0 lá, ó. Aí você vai baixar esse 0. Como não dá para dividir, aí Então você você tem que baixa o zero e acrescentar esse sobe 0 no ele. final.